Nas profundezas das colinas do norte da Síria, perto da cidade moderna de Afrin, jazem as ruínas de um templo que desafia explicações fáceis. Este não é um lugar de colunas imponentes ou estátuas douradas. Pelo menos não mais. O que torna o Templo de Ain-Dara um dos locais mais enigmáticos do mundo antigo é algo muito mais primitivo, algo gravado na própria pedra de sua fundação. Esculpidas na soleira estão 3 enormes pegadas, cada uma medindo quase 1 metro de comprimento. É como se um ser com cerca de 20 metros de altura tivesse entrado propositadamente neste espaço sagrado. Durante séculos, estas marcas intrigaram historiadores e arqueólogos. Seriam elas apenas uma representação simbólica de uma divindade, uma obra de arte religiosa, ou poderiam ser algo muito mais chocante? A evidência física de que os Nephilim, os gigantes mencionados no livro de Gênesis, uma vez caminharam sobre a Terra. Hoje vamos viajar ao coração deste antigo mistério, explorando a surpreendente conexão entre o Templo de Ain-Dara e o lendário Templo de Salomão, em Jerusalém. E perguntaremos por que a arqueologia moderna parece tão hesitante em confrontar as implicações do que foi encontrado aqui. A história de Ain-Dara começa no final da Idade do Bronze e se estende até a Idade do Ferro, um período que vai de aproximadamente 1300 a 740 a.C. Esta foi a Era de Ouro dos poderosos reinos hititas e, mais tarde, Ciro-hititas e arameus. O templo foi descoberto por acaso em 1955, quando um colossal leão de basalto foi desenterrado por moradores locais. Somente na década de 1980 é que uma escavação em grande escala começou, revelando um complexo de templos de impressionante complexidade e significado histórico. À medida que os arqueólogos removiam séculos de terra, descobriram um magnífico complexo de templos construído com enormes blocos de basalto. As paredes externas eram adornadas com entalhes intrincados de leões, esfinges e outras criaturas míticas, todos guardando o interior sagrado. Estes não eram apenas elementos decorativos, eram símbolos poderosos de proteção divina e autoridade real, comuns na arte religiosa do Antigo Oriente Próximo. A habilidade artesanal é extraordinária, um testemunho da perícia dos artesãos que viveram e trabalharam aqui há mais de 3.000 anos. Mas à medida que a planta do templo se tornava clara, uma conexão muito mais profunda começou a emergir. Uma que ligaria este remoto local sírio ao lugar sagrado mais famoso do mundo bíblico. A planta arquitetônica de Ain-Dara está espantosamente, quase identicamente, alinhada com a descrição detalhada do templo do rei Salomão em Jerusalém. Conforme estabelecido no primeiro livro de Reis, ambos os templos compartilham a mesma estrutura tripartite, um pórtico ou hall de entrada sustentado por 2 colunas, um santuário principal, ou salão conhecido como Erral, e finalmente, bem ao fundo, um santuário interno elevado, o Santo dos Santos ou Debir. As dimensões também são estranhamente semelhantes. O corpo principal do Templo de Salomão tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O salão principal de Ain-Dara mede aproximadamente 29 por 29 metros, uma escala que, ao considerar diferentes sistemas de medição e pequenas variações, se alinha perfeitamente com sua contraparte bíblica. Este paralelo arquitetônico não é apenas uma coincidência, é uma descoberta monumental. Sugere que o Templo de Salomão, cujos restos físicos nunca foram conclusivamente encontrados, foi construído de acordo com um projeto arquitetônico e religioso comum, usado em todo o Levante durante esse período. Ain-Dara nos fornece um vislumbre tangível, de pedra e argamassa, de como o lendário templo em Jerusalém deve ter sido. Mas essa constatação apenas aprofunda o mistério central. Se Ain-Dara é um modelo para a casa de Deus em Jerusalém, o que suas pegadas gigantes nos dizem sobre quem, ou o que, os povos antigos acreditavam que habitava esses espaços sagrados? Vamos olhar mais de perto as pegadas. Há 4 no total. A primeira está esculpida no pavimento do pátio, de frente para a entrada do templo. É um pé direito, profundamente impresso na pedra. Mais 2 marcas, uma esquerda e depois uma direita, são encontradas na soleira do templo, marcando a transição do mundo exterior para o interior sagrado. Uma 4ª marca menos distinta foi encontrada mais adentro do salão principal. O padrão da passada é o que é verdadeiramente espantoso. A distância entre a primeira pegada do lado de fora e a segunda na soleira é de cerca de 9 metros, ou 30 pés. Isso sugere um único passo casual de imenso comprimento. Para uma criatura semelhante a um humano dar tal passo, precisaria ter uma altura colossal, estimada por alguns em cerca de 20 metros, ou 65 pés de altura. O consenso arqueológico dominante oferece uma explicação simbólica. Eles argumentam que as pegadas representam a presença divina da divindade padroeira do templo,
provavelmente a deusa Ishtar, a deusa do amor e da guerra, ou talvez o deus da tempestade Baal-Hadad. A ideia é que a divindade está entrando invisivelmente em sua casa, sua presença marcada para os fiéis verem e venerarem. Nesta visão, as pegadas não são um registro de um evento físico, mas uma peça de iconografia religiosa, um símbolo do poder do Deus. Mas essa explicação levanta mais perguntas do que respostas. Por que eles escolheriam representar seu Deus com pegadas anatomicamente precisas? Em inúmeros outros templos do mundo antigo, as divindades eram representadas por estátuas, por símbolos ou por figuras antropomórficas. Temos estátuas magníficas de deuses e deusas do Egito, Mesopotâmia e Grécia. Em nenhum outro lugar encontramos este método de representação, um simples rastro de pegadas. Por que os construtores de Ain-Dera se desviariam tão dramaticamente de uma tradição milenar? E por que esculpi-las com tanto detalhe Anat, Mico, mostrando dedos distintos e a curva de um arco? Parece menos um símbolo e mais um decalque. Poderiam as pessoas de Ain-Dara estar criando um memorial para algo que elas, ou seus ancestrais, testemunharam com seus próprios olhos? É aqui que a história toma um rumo, passando da arqueologia para o controverso reino dos textos antigos e da história proibida. A Bíblia, especificamente o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, contém uma passagem que intriga estudiosos há milênios. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A palavra hebraica usada aqui é Nefelim, que se traduz como os caídos. Estes não eram os únicos gigantes mencionados. O Antigo Testamento está repleto de referências a clãs de gigantes como os Anaquins, os Refaíns e os Emins, que se dizia habitarem as terras de Canaã e as regiões vizinhas, incluindo a Síria, antes e durante a conquista israelita. O mais famoso deles foi Iago, o rei de Bas, uma região não muito longe de Ain-Dara. A Bíblia afirma que sua cama, um sarcófago de ferro, tinha mais de 4 metros de comprimento. Golias, o campeão filisteu derrotado por Davi, foi descrito como tendo mais de 2,70 metros de altura. Durante séculos, essas histórias foram descartadas como mito, alegoria ou exagero. Mas, e se não fossem? E se locais como Ain-Dara forem a corroboração física desses relatos antigos? A localização e o período de tempo se alinham perfeitamente. Ain-Dara floresceu precisamente nas terras, e durante a era em que se dizia que esses clãs de gigantes vagavam. A comunidade arqueológica evita em grande parte essa conexão, muitas vezes descartando qualquer menção a gigantes, como pseudociência. O próprio termo é quase tabu em artigos acadêmicos, mas isso é uma recusa em ver as evidências ou uma genuína falta delas. A hesitação é parcialmente compreensível. A ideia de uma raça perdida de gigantes desafia nossa compreensão fundamental da história e evolução humana. Abre uma porta para um passado que é muito mais estranho e misterioso do que a história convencional permite. No entanto, os textos persistem. Antigas tábuas ugaríticas da Síria e listas de reis sumérios também falam de governantes divinos ou semidivinos de estatura incrível e longevidade impossivelmente longa. Poderia Ain-Dara ser o elo perdido, a prova física que conecta essas histórias antigas generalizadas, sugerindo que não eram mitos, mas crônicas. O debate continua. Um lado argumenta pela simbologia, apontando que pés grandes podem ser uma metáfora para poder e divindade na arte antiga. O outro lado aponta para a especificidade das pegadas de Ain-Dara. Eles argumentam que, se você quisesse simbolizar a presença de um deus, esculpiria uma estrela, um raio ou um símbolo abstrato, não um par de pegadas anatomicamente corretas de um tamanho gigantesco. O argumento é que a explicação mais simples é muitas vezes a correta. Eles esculpiram pegadas porque viram pegadas. Eles viram um ser de imenso tamanho entrar em um lugar sagrado e o comemoraram em pedra para todo o sempre. Tragicamente, nossa chance de entender completamente este mistério pode estar se esvaindo. Em 2018, durante a Guerra Civil Síria, o templo de Ain-Dara foi alvo e fortemente danificado por ataques aéreos. Relatórios indicam que pelo menos 60% da estrutura foi reduzida a escombros. O icônico leão de basalto, que primeiro anunciou a descoberta do local, foi destruído. Os entalhes intrincados e o salão principal foram devastados. Embora a condição das próprias pegadas não esteja totalmente clara, o ato representa uma perda incalculável para o patrimônio da humanidade. Parece que uma página crucial de nossa história, uma que mal havíamos começado a ler,
foi violentamente arrancada. Seja por acidente ou por desígnio, o mistério de Ain Dara está sendo apagado. Assim, ficamos com os ecos na pedra e os sussurros dos textos antigos. O templo de Ain Dara permanece como uma testemunha silenciosa, uma ponte tentadora entre o mundo descrito na Bíblia e o mundo que podemos escavar e tocar. Sua planta idêntica ao Templo de Salomão confirma que os autores bíblicos estavam descrevendo uma tradição arquitetônica real. Mas sua característica mais profunda, as pegadas gigantes, nos deixa com uma pergunta inquietante. Eram elas símbolos de um Deus invisível? Ou eram os rastros de uma raça esquecida de gigantes, que uma vez compartilhou nosso mundo? Se as pegadas são reais? Uma pergunta paira no ar. Uma pergunta que os céticos sempre fazem. Onde estão os ossos? É um ponto válido. O registro fóssil ainda não produziu os restos de humanoides de 20 metros de altura. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Nosso planeta é vasto e nosso registro arqueológico é frustrantemente incompleto. Talvez seus ossos jazam em túmulos não descobertos, nas profundezas da Terra, ou talvez tenham sido descartados de maneiras que não podemos imaginar. O Templo de Ain Dara nos desafia a pensar além dos limites confortáveis da história estabelecida. Pede-nos que consideremos a possibilidade de que os mitos e lendas de nossos ancestrais não eram apenas histórias, mas memórias. Memórias de um tempo em que gigantes caminhavam sobre a Terra. O que você acha? Os construtores de Ain Dara estavam criando arte simbólica ou registrando um evento factual? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você acredita que a história humana é muito mais complexa e misteriosa do que nos ensinam na escola, inscreva-se e clique no sino para mais explorações sobre os maiores enigmas do nosso mundo. Obrigado por assistir.